Toyota Corolla patrocina Lotação Esgotada. A mais prestigiada informação económica do mundo no Financial Times. O sobe e desce do dinheiro nos mercados. A evolução dos diferentes setores económicos e financeiros. Notícias com números certos. Hoje no Financial Times. Mais informação na sua televisão. O programa Financial Times é patrocinado por Citroën Xandia e Privageste, do Banco Privado Português. O novo Citroën Xantia foi concebido a pensar em todos os perigos da estrada, incluindo os invisíveis. Bem, foi por pouco. Não se magoa, não? Não, está tudo bem. Felizmente você tem um novo Citroën Xantia. Reparou? Claro. Porque os perigos nem sempre estão à vista, é bom contar com a melhor segurança ativa do mundo. Novo Citroën Xantia, cada vez mais seguro de si. Novas Pringles, tens que provar. E olha que uma não te vai chegar. São irresistíveis, sim. Todas as cores com tantos sabores. Deliciosas, prazer sem parar. Se começas, vais delirar. Pringles, ideia original, sabor e frescura em tubo. Genial, estaladiças, fáceis de trincar. Todas as bocas vão adorar. Toca a escolher. Tubo para cima e é só comer. Quando fazes pop, já não há stop. Saúde todas as queimas das fitas. Você pode achar que todos os automóveis são iguais, que eles se comportam da mesma maneira, mas na verdade, não. O mundo ficou muito mais seguro. Peugeot 406. Começou a quarta ronda negocial sobre Timor mediada pela ONU, Portugal e Indonésia frente a frente durante 2 dias em Nova Iorque. Incêndio gigantesco na Maia já destruiu um armazém e uma fábrica. A situação é complicada, os bombeiros não têm mãos a medir. Temporal em Itália provoca enxurrada de lamas. As chuvas torrenciais já fizeram mais de 20 mortos. 70 pessoas estão desaparecidas. A Expo 98 continuará a ter barracas nas redondezas. As câmaras de Lisboa e Loures não vão conseguir realojar a tempo os habitantes dos bairros degradados. Boa noite. Zona industrial da Maia em chamas. O incêndio começou por volta das 11 horas, já destruiu uma fábrica e um armazém e ainda não está controlado. É a notícia da noite, já a seguir no 24 horas. Esta noite na Maia, os bombeiros não têm tido mãos a medir. O gigantesco incêndio que deflagrou na zona industrial ainda não está controlado. As chamas já consumiram uma fábrica e um armazém e ameaçam alastrar a outros edifícios. A repórter Sandra Sacoto está a acompanhar o incêndio desde os primeiros minutos. O ajudante está a mandar uma delas apontar lá para baixo. Eram 10h30 da noite quando tudo começou. Um pequeno foco de incêndio neste armazém de brinquedos alastrou e o fogo tornou-se incontrolável. Rapidamente os 2.000 metros do armazém foram consumidos pelas chamas. Lá dentro produtos inflamáveis provocaram uma série de explosões. Chegou a produtos inflamáveis, começou a arrebentar tudo e foi quando alastrou mais. 3 corporações de bombeiros, ao todo 75 homens, combatiam o fogo em 2 frentes. Altas temperaturas, risco de explosão e fumos tóxicos dificultaram o trabalho dos bombeiros. Há mais de 3 horas que os bombeiros combatem o incêndio.
A grande prioridade é evitar a propagação das chamas para os restantes armazéns desta zona. Carlos Pereira é o inspetor regional dos Bombeiros do Norte. Boa noite. Nesta altura, como é que está a situação? Nesta altura o incêndio está circunscrito aos armazéns que estavam a arder e pronto, estamos já em alguns locais em fase de rescaldo. Portanto, está totalmente dominado, não há hipótese sequer do fogo se propagar, por exemplo, a este armazém de produtos plásticos. Não, o incêndio está circunscrito, como já lhe disse, está perfeitamente controlado. Temos viaturas posicionadas nas traseiras do armazém para permitir também salvaguardar uma serração que há. Quanto ao armazém de plástico, está perfeitamente salvaguardado. Afastado o risco de propagação aos restantes edifícios, resta controlar o incêndio no armazém de brinquedos. O combate ao fogo está para durar. Há pouco pensava-se que já se estava em fase de rescaldo numa parte do armazém, mas as chamas voltaram. Um bombeiro foi hospitalizado com sintomas de intoxicação. Até o momento desconhecem-se as causas deste incêndio neste armazém junto à zona industrial da Maia. Pela quarta vez, Portugal e Indonésia sentam-se à mesma mesa para falar de Timor-Leste. É mais uma ronda negocial entre os dois países, mediada pelas Nações Unidas. Um encontro em Nova Iorque que serve para preparar a próxima reunião ao mais alto nível entre Jaime Gama e Ali Alatas. Durante 3 dias, embaixadores de Portugal e Indonésia frente a frente para falar de Timor-Leste. Fernando Neves e Nugroho Wisnumurti, sob a mediação do representante da ONU, Jamshid Marker, encontram-se pela quarta vez consecutiva para tentarem ultrapassar o que os divide na questão timorense. E para já, ambas as partes receberam ordens para não divulgarem o conteúdo das negociações. Tudo bem? Fontes ligadas ao processo, citadas pela agência Luz, adiantam que a autorização de visitas a Timor-Leste de timorenses no exílio e a Portugal de timorenses residentes no território ocupado pela Indonésia é um dos temas em cima da mesa. A próxima reunião entre Jaime Gama e Ali Alatas ainda não está agendada e depende da plataforma de entendimento que vier a ser encontrada ao nível dos embaixadores. De Lisboa saiu hoje um apelo de um antigo presidente da Fretilin, agora convertido à reconciliação com o regime indonésio. Abílio Araújo pediu ao secretário-geral da ONU para que faça com que ambas as partes respeitem os compromissos assumidos em rondas anteriores. Abílio Araújo também criticou o apoio dado pelo governo à recente Convenção da Resistência. Lembrou que há timorenses que apoiam a Indonésia e que, ao colocar-se ao lado de uma das fações, o governo português não foi de encontro ao clima de abertura a todas as partes, recomendado pela ONU. Mas do governo português não houve resposta. Novamente, Jaime Gama optou por não comentar críticas individuais ou coletivas ligadas à questão de Timor-Leste. E na Indonésia, o dia de contestação ao regime de Suharto terminou de forma trágica. Desta vez a polícia abriu fogo sobre os manifestantes e matou 6 pessoas. De resto, já não são apenas os estudantes que contestam o governo e o aumento do custo de vida. O descontentamento já alastrou ao resto da população. De dia para dia aumenta o descontentamento na Indonésia. Primeiro, na capital Jakarta, com os estudantes a exigir reformas económicas ao governo. Uma onda de protestos que os estudantes acabariam por pagar caro. Vários jovens foram espancados e a polícia chegou a usar balas que a Comissão de Direitos Humanos pôde mostrar aos jornalistas. Os protestos estão agora a alastrar por todo o país. Outros estudantes juntam-se agora a trabalhadores depois do forte aumento do preço dos combustíveis e de outros bens de consumo. Os manifestantes, na maioria jovens, destruíram e saquearam centenas de lojas. Comerciantes chineses foram espancados. Os jovens incendiaram automóveis e motorizados. Os incidentes mais graves ocorreram de noite, quando a polícia e o exército abriram fogo sobre os estudantes. Pelo menos 6 pessoas morreram na sequência dos disparos da polícia em Medan, no norte de Sumatra. Entretanto, a administração norte-americana aconselhou o regime de Jakarta a autorizar as manifestações pacíficas. A Casa Branca já ontem tinha criticado fortemente a violência usada pela polícia a fim de reprimir as manifestações contra o regime do general Suharto. Em Itália, o mau tempo já fez 37 mortos, mais de 70 pessoas estão desaparecidas e há centenas de famílias sem casa. O temporal atingiu a região sul do país, chuvas torrenciais fizeram correr verdadeiros mares de lama que arrastaram tudo o que encontraram pela frente. As chuvas torrenciais empurraram verdadeiros rios de lama para as ruas. Sarno, Quindici e Ciano, no sul de Itália, foram as cidades mais atingidas.
A lama arrastou tudo o que encontrou pela frente. Casas, árvores, carros e, é claro, pessoas. As que andavam nas ruas foram apanhadas desprevenidas e muitas que estavam dentro de casa também não conseguiram escapar. O número de vítimas ainda é provisório, mas já ronda os 25 mortos e mais de 70 desaparecidos. O Ministério do Interior calcula que cerca de 800 pessoas tenham ficado sem casa. As cidades mais afetadas estão todas no sopé de montanhas, junto ao maciço de Irpínia, a menos de 100 km de Nápoles. Há 4 dias que não parava de chover e, segundo alguns especialistas, a região não estava preparada para tanta chuva. As terras ensopadas e sem estarem muradas foram simplesmente arrastadas para as zonas mais baixas. Depois foi um dilúvio de lama, pedras e detritos. O governo italiano já disponibilizou uma verba para socorrer as vítimas da intempérie e garantiu que no próximo Conselho de Ministros toda a região será declarada zona de emergência. A hipótese de construção de um cemitério nuclear em Aldeia d'Ávila continua a assustar os habitantes dos dois lados da fronteira. O governo espanhol já desmentiu o projeto, mas as populações querem ver para crer. Sai água à vista, volte para trás. Este desabafo contra a construção de uma central nuclear espanhola junto ao Douro foi escrito há mais de 10 anos, perto de Bem-Posta, em Mogadouro. Abandonado esse projeto, o espectro do perigo regressou mais tarde com a eventual instalação de uma lixeira nuclear em Aldeia d'Ávila, do outro lado do rio. Em Bem-Posta não acreditam que os espanhóis tenham abandonado o projeto, como garante o governo do país vizinho. Estamos desconfiados. Eles quiserem fazer, fazem, né? Ou sim, Quem não tira. uma vez sim, outra vez que não. Não sempre... A esse respeito não dizemos nada. Nós por nós não queríamos, agora vamos ver. Eles agora estão-nos a dizer que sim, mas é para nós tentarmos neles. E eles, certeza que a ideia deles é de fazerem lá. Eles já há tanto tempo que andam a dizer isso e nunca, de vez em quando, voltam outra vez ao mesmo, não é? Passando o Douro, em Aldeia d'Ávila, encontramos a mesma desconfiança. Os moradores não acreditam que o governo espanhol tenha abandonado o projeto. Eso no es seguro. Nos deja tranquilos ni se confirma nada, porque eso lo dice de palabra, pero no lo dice con documentos escritos ni nada. Es una forma de poder seguir adelante ellos sin que nosotros nos podamos enterar de nada. Eso está clarísimo. Lo que ellos tengan intenciones de hacer no nos lo van a decir tampoco. Eso está muy claro. É o temor de uma zona descrente em desmentidos e que deixa claro, onde quer que se passe, que o nuclear ali não é bem-vindo. Apesar das garantias das autoridades espanholas, a população continua de sobreaviso, temendo que o fantasma do nuclear um dia possa vir a ser realidade aqui nas Arribas do Douro. Em Aldeia d'Ávila, Daniel Catalão e Marcos Prata. Esta é uma desconfiança que se estende aos autarcas. Amanhã, a Associação de Municípios de Trás-os-Montes e Alto Douro recebe a Ministra do Ambiente para saber qual a posição do governo português sobre o assunto. O presidente da associação também não crê no desmentido espanhol e mantém a manifestação de protesto marcada para dia 17 em Lagoaça. As explicações que fomos sabendo. A questão que continuam ainda desconfiados em relação às explicações espanholas? É que não continuamos desconfiados quanto ao timing, mas de facto o máximo que é afirmado é que até 2010 não vão pensar no assunto. Portanto, não é liminarmente rejeitado a continuação do programa nuclear espanhol. Por isso é que mantém a manifestação que tem marcada? Mantemos a concentração em Lagoaça como forma de chamar a atenção para o facto de que qualquer tentativa de qualquer instalação nuclear ou seus resíduos na zona do Douro Internacional contará com a nossa oposição frontal. No referendo sobre o aborto, o PS vai apelar ao voto nos dois sentidos. Esta noite foi criada uma comissão que tem por objetivo organizar a campanha do partido e dar voz aos que são a favor e contra a despenalização do aborto. Uma decisão votada por esmagadora maioria. A matéria é delicada e poucos faltaram ao encontro. Durante 5 horas, as mais altas estruturas do partido estiveram reunidas para definir estratégias sobre o referendo ao aborto. A maioria defende o sim. Guterres queria dar voz aos que, com ele, dizem não. Manuel Alegre, incondicional do sim, foi dos primeiros a chegar. Eu gostaria que os partidários não tivessem voz nos tempos de antena? Trago propostas para a reunião. Mas nem sequer esperou pela votação. Saiu para jantar e não regressou. Já passava das 11 da noite, quando o coordenador da Comissão Permanente veio anunciar aquilo que já se esperava. O Partido Socialista utilizará, nos termos da lei, o seu tempo de antena e refletirá, nesses tempos de antena, esta pluralidade
de opiniões que existem no seio do Partido Socialista. Para isso foi criada uma comissão de 4 pessoas que têm a responsabilidade de dividir tempos e definir conteúdos. António José Seguro, Francisco Assis, Sérgio Sousa Pinto e ainda uma mulher a designar. Tudo aponta para Maria Carrilho. Curiosamente, os 3 nomes já conhecidos dizem sim à despenalização do aborto. António José Seguro reconhece que a posição do secretário-geral foi determinante nesta abertura aos contestatários. Eu julgo sinceramente que este é um momento histórico da vida do Partido Socialista, reconhecido as posições que existem, em particular a do líder do Partido Socialista, e o PS foi capaz de chegar a uma solução, como eu digo, largamente sufragada pelos dirigentes nacionais, sem qualquer tipo de dramatismo, nem sem qualquer tipo de crispação. A decisão foi votada por esmagadora maioria. Helena Roseta apresentou uma proposta alternativa e acabou por se abster. Maria Carolina, Tito Moraes e Alberto Costa votaram contra. Neste momento, entendo que não é oportuno prestar declarações e não tenciono prestar declarações. Sérgio Sousa Pinto vê o seu partido fazer campanha contra uma lei que fez aprovar. Mesmo assim, está satisfeito. Isto é uma solução adequada, equilibrada, razoável e, sobretudo, altamente vantajosa para a causa do sim, na minha perspectiva. O discurso de Guterres convenceu. O secretário-geral pediu serenidade e quer uma campanha pouco agressiva. Mas a verdade é que já sobra pouco tempo. A menos de 2 meses do referendo, o PS decidiu apenas criar uma comissão para decidir. O PSD já entregou no Parlamento o pedido de inquérito aos alegados favorecimentos do governo a grupos económicos. Os social-democratas defendem que um inquérito parlamentar é a única forma séria de esclarecer o assunto. O PSD quer um inquérito parlamentar para esclarecer dúvidas e suspeitas sobre a intervenção do governo no caso da Torre Alta, na concessão de jogo e favorecimento de credores. Quer saber ainda qual a participação do IPE no capital da Companhia Real de Distribuição e como e porquê foi atribuída à SONAI a terceira rede de telefones móveis. E ainda quer respostas sobre o acordo com a Grão-Pará no caso do Grande Prémio. O PSD pede também explicações políticas para a nomeação dos gestores nas empresas EDP, Portucel e Transgás. Suspeitas, diz o Governo, devem ser investigadas pela Procuradoria. Para o PSD, é o Parlamento porque em causa, diz Marques Mendes, estão questões políticas e não jurídicas. Nunca se levantou nenhuma questão de natureza jurídica ou legal, mas sim questões de favorecimento ou de suspeitas de favorecimento, que são questões, por isso, do foro da apreciação política e não jurídica. Por isso é que o inquérito parlamentar é, pelo menos nesta fase, o único instrumento sério para apreciar as dúvidas e as suspeitas que recaíram e relativamente às quais o Governo não deu até ao momento respostas convincentes. A questão que o PSD colocou não era uma questão política. O PSD fez uma acusação de favorecimento. Favorecimento é um crime punido e previsto e punido no Código Penal. E, portanto, das duas, uma. Ou não há favorecimento e então não há crime, ou há favorecimento e então haverá crime. Portanto, tudo deve ser denunciado. Agora, o que o PSD não pode é lançar uma insinuação e acusações gravíssimas sobre o Governo, depois pôr-se às arruas e deixar a parar uma insinuação. O lamaçal de insinuação não é o nosso habitat natural e com ele não estamos disponíveis para conviver. Um pedido de inquérito na Procuradoria, pedido pelo Governo, um pedido de inquérito no Parlamento, pedido pelo PSD. Resta agora aguardar o resultado das investigações. Durão Barroso está de volta ao Parlamento, um regresso à Assembleia da República após ter suspendido o mandato para dar aulas nos Estados Unidos. Discreto e pouco revelador quanto ao futuro, disse esta noite ao Jornal 2 que fará o que o PSD achar melhor e que tenciona cumprir o mandato de deputado até ao fim. Durão Barroso regressa à Assembleia da República. Para trás, fica um interregno de ano e meio para fazer o doutoramento nos Estados Unidos e um congresso do PSD onde marcou a alternativa a Marcelo Rebelo de Sousa. Não venceu. Convencido também não ficou quanto à aliança com o PP, mas considera Tavira um assunto do passado. Hoje, o partido está todo unido, com certeza que está unido em relação a um objetivo. E o objetivo é fazer uma oposição séria, responsável e firme ao governo do Partido Socialista. E eu estou totalmente solidário com este objetivo, que é o objetivo de todo o Partido Social Democrata. É capaz de se imaginar em 99, num eventual governo de alternativa democrática com o Dr. Paulo Portas? Ainda estamos longe de 99. Não me quero responder. Estou a cumprir o mandato para que fui eleito e não me sinto habilitado agora a fazer previsões quanto ao que vai ou não vai passar-se em 1999. Eleito em 95 pelo Círculo de Lisboa,
O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros arriscava-se a perder o mandato caso permanecesse fora. Escolha feita, a carreira universitária é uma hipótese adiada. Nunca pronunciei a palavra renúncia. Se eu agora ficasse nos Estados Unidos, teria que renunciar ao mandato de deputado e penso que isso não seria correto, até para com as pessoas que me elegeram como deputado do Partido Social Democrata. De regresso à Assembleia da República, Durão Barroso afirma que é para cumprir o mandato até ao fim. O regresso de Durão Barroso ao Parlamento, a candidatura portuguesa ao Europeu de Futebol do ano 2004, a crise do Benfica e a eleição do novo reitor da Universidade de Coimbra. Temas da atualidade desta quarta-feira que ditaram as frases do dia, revistas agora no Discurso Direto. A razão prende-se com aquilo que penso ser, ao fim e ao cabo, a necessidade de cumprir um mandato para o qual fui eleito. Mas só agora se lembrou disso porquê? Bem, só agora é que terminou o prazo de suspensão. Espero que se consiga um bom resultado. E bom resultado não é necessariamente ganhar. O bom resultado é se perdermos, que se perca com dignidade, numa margem que seja aceitável e que só a candidatura em si tenha servido de incentivo e tenha dinamizado uma série de coisas que o país precisa. Tive 6 meses que tive, um pouco atribulados, mas acho que foi uma experiência, não sei se poderei dizer gratificante. Mas que não quer repetir. Penso que agora tenho que fazer uma longa cura de terceiro anel. O PS é um partido plural e, portanto, tem no seu seio gente, a maioria, que é a favor do sim, e gente que tem uma posição contrária. A posição que o Partido Socialista tomará sobre essa matéria, de certeza que será respeitadora do pluralismo de opiniões dos seus militantes. Se elas não forem feitas, a tentação das autoridades é ou cortar no investimento, que é o mais fácil, não fazer a estrada, não fazer a escola, não fazer o hospital, ou então aumentar os impostos. Não faço intenção de mudar de partido, nunca abandonarei o meu partido e, principalmente, nunca passarei para outro partido. Tudo aponta que vão haver mais greves para a altura da Expo. Os alunos sabem que eu sempre estive do lado deles desde que sou professor. Não vou deixar de estar do lado dos estudantes, seja nos momentos bons, seja nos momentos difíceis. Depois do intervalo, destaque para a vinda a Portugal do norte-americano Gore Vidal, um dos maiores ensaístas mundiais vivo. Falou com desencanto da sua América natal. Vidal veio a Lisboa para participar nos encontros culturais que decorrem na Gulbenkian. O que é que a faz sentir-se bem? O que é que a faz manter-se regular? O que é que a faz ser constante? O que é que a faz manter-se na média? Fibrosine, suplemento natural de fibras solúveis, sem sabor, que se adiciona à sua bebida preferida. Tome Fibrosine diariamente e sinta-se bem. Saúde todas as queimas das fitas. Nova Cool Skin da Philishane. Um suave toque e sai uma cremosa loção para um barbear fresco e hidratante. Muito diferente de alguma coisa que já tenha experimentado até hoje. Nova Cool Skin da Philishane. Varilux, a única lente progressiva com sistema FCI, focagem constante e imediata, máxima precisão, máxima focagem. Varilux, uma lente Essilor. Banco Santander, 140 anos de história, 5.288 balcões, 17 milhões de clientes, 72 mil profissionais. Ninguém lhe oferece o que oferece o Santander. A partilhar no seu banco. Fui viajar com umas amigas e surpreendeu-me que uma não usasse pensos finos.
Preciso de um pence. Tem chave? Mas tão fino, absorve? Mais que o teu. E comparamos? Deitámos a mesma quantidade. O grosso fica encharcado, o da ozónio está seco. E quisemos aprofundar. Olha, o líquido transformou-se em bolinhas de gel. Por isso estás mais seca. Agora és mais uma que ficou convencida. A Ozónio Seda Ultra, limpa e seca com toda a segurança. Nicola, toda a paixão do café. Há alturas em que devia beber cerveja Janssen sem álcool. É lá em cima. Vá, toca a subir, em frente. Vamos embora. Deixa passar. Para você falar, falar, falar e não gastar, no horário económico, uma chamada local de 1 hora custa apenas 100 escudos. O que não tem preço é mais barato do que você imagina. Portugal Telecom, cada vez mais ligada a si. Today, I'm feeling very Valentino. The new fragrance from Valentino. Portugal equilibrou a sua taxa de inflação. Portugal equilibrou a sua dívida pública. Portugal equilibrou o seu déficit público. Portugal é um dos primeiros países da União a conseguir a estabilidade necessária para entrar na União Económica e Monetária. Por isso, em 2002, a nossa moeda será o euro. Euro, a nossa moeda comum. "24 horas, segunda parte, foi libertado o professor primário da Alfândega da Fé acusado de pedofilia. Pouco mais de um mês depois de ter sido detido, o Tribunal da Relação do Porto anulou a prisão preventiva. A prisão tinha sido efetuada a 30 de março, na sequência de uma queixa apresentada por uma psicóloga e por uma médica. O docente é acusado de abuso sexual durante as aulas e pedofilia com base nos testemunhos de pais e após a análise ao comportamento das alegadas vítimas. A situação só chegou ao conhecimento das autoridades no final do ano passado, mas algumas antigas alunas acusam o professor de se dedicar a este tipo de práticas há mais de 12 anos. As mulheres na Igreja foi o tema para uma conferência organizada pelo Centro de Reflexão Cristã. Para os participantes, a hierarquia da Igreja Católica continua a manter desigualdades entre homens e mulheres. Uma conferência sobre o papel da mulher na Igreja. Será que a Igreja Católica trata as mulheres à distância, preferindo os homens para os cargos da hierarquia? Enquanto não for permitido às mulheres participarem em todas as funções, digamos assim, para falar na linguagem que se entende no mundo, em todas as funções da Igreja, é evidente que há uma parte da Igreja que é a hierarquia que olha para as mulheres à distância. Que há algumas que se sentem tratadas com distância e que reagem e que se sentem magoadas, e há outras que procurarão olhar a questão talvez por um lado mais otimista, e há aquelas também que já abandonaram e que já não, que olham para o lado porque já estão ao lado também, porque já perderam a esperança. Para além desta teóloga da Igreja Católica, o Centro de Reflexão Cristã convidou também um historiador. À beira do próximo milénio, que papel reserva a Igreja Católica para as mulheres? Haverá que escolher realmente o caminho de promover a mulher e dar-lhe efetivo poder. Poder administrativo, poder sacramental, tal como acontece noutras igrejas. Ou então a Igreja passa ao lado de um discurso sobre a emancipação da mulher hoje. Até ao fim deste mês, o Centro de Reflexão Cristã organizará mais 3 conferências sobre o papel da Igreja no mundo. Já só faltam 15 dias para a abertura da Expo 98.
da zona oriental de Lisboa foi recuperada e está a postos para receber os visitantes. Ainda assim, há milhares de pessoas que vivem em barracas na área adjacente à Expo e que tão cedo não serão realojadas. Este ano todos os caminhos vão dar à Expo, mas alguns passam bem perto de realidades menos felizes. Existem barracas lado a lado com a exposição mundial e quem lá vive queixa-se de falta de condições e de esquecimento por parte dos responsáveis. As casas de banho são uma sanita, não há chuveiros, não há nada, a gente não pode ter aqui nada porque os espaços